Colossenses capítulo 2, vamos ler dos versos 11 ao 15. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E apagando a escrita de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar agora na Tua Palavra, e rogamos ao Teu Santo Espírito que possa falar ao nosso coração, iluminar a nossa mente. Senhor, fala conosco nessa manhã. Queremos ser edificados, transformados, renovados pela Tua Palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou fazer a exposição desse texto mais focado no batismo. Tá? A gente percebe que Paulo aqui ele cita sobre o batismo aqui no verso 11. E só para a gente contextualizar um pouquinho, né, da carta aos Colossenses, esses nossos irmãos lá do primeiro século, eles, na cidade de Colosso, ali a igreja estabelecida ali, e eles começaram a sofrer certas influências de pessoas que chegaram ali falando sobre a questão da salvação, né? E hoje em dia se fala tanto em fake news, né? Você liga a TV, entra na internet, é fake news para lá, fake news para cá. E o que aconteceu nessa época foi mais ou menos a mesma coisa. Rolou uma fake news dentro da igreja sobre o que era o verdadeiro evangelho, sobre o que era a verdadeira salvação. E aqueles nossos irmãos ali do primeiro século começaram a se confundir, começaram a misturar o evangelho e a vida cristã com um monte de outras filosofias e outras ideias, com misticismo, ideias do pensamento judaico, e fez uma mistureba de coisas e começou a desenvolver a sua vida cristã a partir daquilo. Então Paulo escreve essa carta para eles, corrigindo esse pensamento. Ele fala: não, vocês estão se enganando, vocês estão entrando para um caminho muito complicado do pensamento de vocês e se afastando da verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência da salvação de vocês. Então, Paulo aqui no capítulo 1, primeiro ele vai trazer vai discorrer aqui sobre quem é Jesus, a supremacia de Cristo, que Ele está acima de todos, Ele é superior a todas as outras coisas, que a gente deve olhar para Ele. Mas aí no capítulo 2, ele emenda com essa questão de quem é Jesus, e ele quer trazer à memória daqueles irmãos o princípio da salvação. Então, a gente começou aqui do verso 11, falando nele também, e nele quem? Em Cristo, né? O verso 9 ali: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, cabeça de todo o principado e poder, tendes a vossa plenitude. E aí ele emenda nesse verso que a gente inicia aqui, que é o 11. Porque nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. E aí, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pelo poder de Deus. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é trazer à memória esse marco que é o batismo na vida cristã. Nós temos dois grandes símbolos, que a gente chama de sacramentos, dentro da igreja, que é a ceia do Senhor e o batismo. O batismo ele é marcado por essa iniciação na vida cristã, né? E o que nós precisamos entender por batismo não é que ele é a salvação, a pessoa é salva no batismo, né? As duas garotas que vão passar aqui hoje pelas águas, não é porque na hora que elas desceram, agora sim elas estão salvas. Não, porque o que Paulo está falando aqui é que de onde vem a salvação? Vem do Senhor. Mas o que significa esse batismo na nossa vida? O que significa o batismo para o cristão, para a igreja? Significa que
é um símbolo, mas ele é muito mais do que simplesmente um símbolo. E a gente chama de sacramento exatamente por isso. Vocês sabem de onde vem o termo sacramento? O termo sacramento foi usado primeiramente no tribunal romano, quando acontecia um processo de qualquer natureza, e aí você sabe, quando tem um processo, entra quantias monetárias em questão. Então o juiz pegava entre as duas partes, aquele que estava sendo processado, e ele falava: então esse dinheiro, que é o valor do processo, você deixa aqui comigo, porque é a garantia de que, se você perder o processo, vai ser pago para aquele que está processando. Então o termo sacramento, ele surge com essa garantia legal. Então, uma garantia monetária que o juiz estabelecia, vai ser pago. Ou seja, não existe a possibilidade daquele que entrou com o processo não receber aquilo que lhe é devido. E aí, posteriormente, esse mesmo termo sacramento, ele é utilizado para o exército romano. Toda vez que um soldado entrava para o exército romano, ele passava pelo sacramento, e ele recebia como que uma tatuagem nele, uma marca, que era o quê? Agora você pertence ao Império Romano. E aí, vocês assistiram o Gladiador? Filme mais antiguinho aí, talvez os mais novos não tenham assistido, mas a história é de um soldado romano que, por motivos diversos, ele é afastado, e ele é preso e lançado na arena ali como gladiador, e ele tem a marca no braço dele do Império Romano. E ele se revoltou contra o Império Romano por causa de tudo que aconteceu com ele, com a família dele. Então ele pega uma faca e começa a raspar. E aí tem um outro homem que é de outra cultura, que não é romano, não sabe nada daquilo, e ele pergunta pro romano lá: o que você está fazendo? Você está tirando a marca do seu Deus? Ele falou: é mais ou menos isso. Então, quando a gente entende a questão do sacramento, é mais ou menos isso. É a marca de Deus no cristão. Então, ele é um ato simbólico? Sim, mas ele é muito mais do que um ato simbólico. E é por isso que Paulo traz aqui, que fostes sepultados com ele no batismo. Então, percebe que não é só um momento que a gente passa por aqui, simbolizando alguma coisa, mas realmente algo acontece quando alguém é batizado. Algo muito profundo acontece na vida daquele que passa pelo batismo. Ele não é, a gente fala que o batismo é um meio de graça. Como eu falei, não é a salvação. A pessoa não é salva porque passa pela água, mas no momento em que ela passa pela água, ela recebe algo. É um meio de graça. Ela não é a água que traz, mas através desse símbolo, a pessoa recebe uma graça que vem diretamente do nosso Senhor. E essa graça, ela não é só nesse momento, mas ela é a marca que fica na vida de alguém até o fim da sua vida. Até a eternidade, porque a gente fala do fim da vida aqui nessa terra, mas essa marca nunca mais será apagada da vida daquele que passa pela água do batismo. Porque isso é uma marca do próprio Deus. E aí, como eu falei de fake news no começo, existe uma fake news que rola sobre o batismo, que é o seguinte: é um ato de compromisso que eu estou assumindo com Deus. Alguém já pensou isso? Não, o batismo é quando eu estou assumindo um compromisso com Deus. Só que, e aí quando eu falei aqui do sacramento, que era uma quantia ali que o juiz estabelecia, na verdade o batismo não é algo que nós estamos oferecendo para Deus, mas é a marca que Deus está colocando em nós, garantindo para nós que a salvação é nossa, que Ele nos deu a salvação. Nós não estamos assumindo um compromisso com Deus, falando: a partir de agora, então eu vou viver para Ti. Agora, então, eu estou assumindo um compromisso. Não, a questão, o batismo é um ato de Deus para o cristão. É Deus mostrando: eu estou colocando a minha garantia de salvação sobre você. E é por isso que Paulo, ele começa o seu argumento trazendo a memória desses nossos irmãos colossenses. Lembra do seu batismo?
Lembra que vocês foram sepultados com Cristo no batismo? Por quê? E ele, no verso 11 ele fala ali, circuncidados, né, da sua carne pecaminosa. E o que seria isso? Acaba acontecendo uns termos complicados aqui da gente entender, mas é a nossa natureza humana pecaminosa. E aqui Paulo, sem trazer esse termo teológico que a gente usa hoje, da regeneração, mas é isso que ele está evocando aqui, que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é regenerado, ele recebe uma nova vida. Então, aquela vida pecaminosa já não existe mais. Agora ele está num novo momento com Deus, uma nova realidade. E aí Paulo emenda isso com o batismo. Fala, porque vocês tiveram essa carne pecaminosa cortada, vocês foram circuncidados disso, para uma nova vida, sepultados com ele no batismo. Então aqui entra um outro símbolo que o batismo representa para a gente. Quando a gente passa pelas águas, e aí a Bíblia vai trazer, em vários momentos, no Novo Testamento, a gente vai ter vários autores trazendo várias analogias sobre essa questão do batismo. Pedro vai falar sobre os israelitas passando pelo Mar Vermelho. E ele fala sobre o batismo dos israelitas no Mar Vermelho. Vocês lembram da história? Que os israelitas saíram do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho, pronto, agora a gente vai morrer. Porque tem um exército atrás de nós e um mar à nossa frente. E o que Deus faz? Ele abre o mar e aquela multidão passa pelo meio do mar. E ali Pedro faz essa analogia de que eles estavam passando pelo batismo do mar. Que era aqueles passando por dentro das águas, ou seja, recebendo a salvação daquela sua vida antiga. Eles estavam saindo de um mundo que representa o pecado ali para uma nova realidade. Quando eles saíram do outro lado, que aquele mar fechou de novo sobre os egípcios, então o que nós tínhamos agora? Nós tínhamos uma nova nação, nós tínhamos um povo que agora estava caminhando para o seu lugar, a terra prometida. E a mesma coisa que acontece com a gente, quando nós cremos no Senhor Jesus, cremos na obra salvadora dele na cruz do Calvário, que é o que Paulo vai continuar falando aqui, então nós agora entramos por uma nova realidade de vida, nós entramos por um passo além das águas, além da salvação. Existe um antes da salvação e um pós-salvação, um antes de eu crer e um depois de eu crer, e isso é um marco que ninguém pode mais apagar da nossa vida. Eu ouvi alguém falando uma vez, nem lembro quem, ou se eu li, acho que eu li em algum lugar, nem lembro em qual dos livros que eu li, mas que quando nós ouvimos sobre a fé em Cristo, quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, é como se Cristo estivesse se deitando no meio na frente do nosso caminho. E só existe duas alternativas. Se você está andando e alguém deita na sua frente, você tem duas alternativas. Ou você para ali, ou você passa por cima, ou você desvia. Só que, percebe, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você desvia, você foi para o outro lado. Se você passa por cima, né, você nunca mais vai esquecer desse fato de você ter passado por cima. Mas agora, se você para ali, também a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A questão é, o que nós fazemos com isso que vem até nós, com essa palavra do Evangelho que vem até nós? Nós desviamos, nós passamos por cima, ou nós paramos ali? E o que Paulo está falando para esses irmãos é isso: vocês pararam ali, vocês receberam Cristo, vocês passaram pelas águas do batismo, vocês foram sepultados com Cristo no batismo, e agora vocês estão mesclando um monte de outras coisas à sua fé? Não, olhe só para Jesus Cristo, olhe para a obra dele. Ele vai continuar falando aqui: porque nós somos batizados com ele, sepultados com ele no batismo, mas ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então Paulo aqui ele faz toda essa analogia. Cristo morreu por quê? Por causa dos nossos pecados. Ali na cruz ele estava levando a nossa culpa, ele estava levando todo o pecado. E aí morreu, Jesus morreu, definitivamente ele morreu. Depois de 3 dias, ressuscitou. E aí ele ressuscitou para agora viver eternamente. E ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E o que Paulo fala, isso é para vocês também. Vocês foram sepultados com ele no batismo, a sua
vida pecaminosa ficou para trás e agora vocês ressuscitaram com uma nova vida. Vocês receberam algo novo que ninguém pode tirar de vocês, porque vem do próprio Deus. E o batismo é essa garantia que Deus estabeleceu com vocês, que Ele não vai voltar atrás, Ele não vai desistir, Ele não vai falar, desisto desse aí. E ninguém pode chegar para você e falar, não, você não vai mais ser salvo. Ninguém pode, porque aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre tudo, Ele declarou, eu salvei vocês pela maravilhosa graça do Senhor. A gente cantou aqui, né? Maravilhosa graça, amor que não tem fim. É isso que Ele derramou sobre nós. Então o batismo significa tudo isso para nós. Mas ainda Paulo continua. No verso 13 ele fala, e vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Paulo vai falar também lá em Efésios que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e delitos. Então olha o que Paulo vai invocando aqui, vocês estavam mortos. Não é que vocês tinham um tipo de uma vida e agora vocês passaram para outra vida. Não, ele falou, vocês estavam mortos nas vossas transgressões. E aí houve esse sepultamento junto com Cristo, para agora vocês serem ressuscitados numa nova vida, regenerados, recebendo um novo coração, uma nova vida, uma vida que a gente nunca experimentou antes. Só que a partir do momento que a gente experimenta ela, nunca mais ela vai acabar. Porque quem garante, mais uma vez, é o nosso Senhor. E ele fala aqui que Deus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Você fala, nós estávamos mortos por causa do pecado, da ofensa contra Deus. O pecado é uma ofensa direta contra Deus. E Deus decidiu nos perdoar dessa ofensa que nós causamos a Ele. Quando eu falei lá do começo que o batismo tem essa questão com um termo legal, judicial, e aqui a gente vai ver que Paulo ele vai vir trazendo essa questão toda de termos judiciais, aqui, quando ele fala que apagou a nossa escrita de dívida, aqui no verso 14. E essa dívida, ela é muito mais do que... Talvez você tenha alguma dívida no banco aí, eu sei que no Brasil quase ninguém tem, mas talvez você tenha, por um acaso, ou conhece alguém que tenha, Mas essa dívida é muito mais do que uma dívida monetária, porque essa é uma dívida contra o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas. E eu estava dando aula de batismo para algumas pessoas que vão se batizar, e eu até comentei sobre isso, sobre a questão de como algumas pessoas, e aí mais uma fake news, que mas eu não sou tão mal assim. Já ouviu esse termo? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço umas coisinhas erradas de vez em quando, E aí o exemplo é o seguinte, então pensa no nosso Código Penal, Ele é gigantesco, vocês já viram o tamanho do livrinho do Código Penal? Tem um monte de coisa ali. Aí você cometeu um delito, o que você é? Criminoso. Mas foi só um. Mas quebrou um só. Quebrou o código. Então, diante de Deus, por mais que a gente ache que a gente é legal, que nunca vai ser, a gente acha que ofendeu pouco a Deus, mas na verdade a gente ofendeu muito a Deus. Porque a gente simplesmente quis uma vida independente de Deus. A gente olhou para o Criador de todas as coisas e falou, não, eu vivo sozinho bem. Eu não preciso. Eu decido a minha própria vida, eu sei o que é melhor para mim. Que é uma ofensa maior do que essa? Do que chegar para o Criador e falar, eu não preciso. Eu sei cuidar de mim muito bem. Eu sei que criou todas as coisas, pôs tudo no lugar, o universo é sustentado pela palavra do seu poder, mas a minha vida eu sei cuidar. Que é maior ofensa do que essa? E essa é a ofensa que todos nós, sem exceção, cometemos. É ou não é? Ninguém pode falar, não, imagina, eu nunca pensei isso. Pensou. E somos tentados diariamente a pensar dessa maneira, a achar que nós podemos ter o controle da nossa vida. Então nós ofendemos sim a Deus. E aí nós somos levados para o tribunal.
E aí foi, né, o promotor foi lá e começou, porque fez isso, fez aquilo, essa ofensa, essa ofensa, essa ofensa, essa ofensa. Qual o veredito? Culpado. E aí Jesus entra na história. E ele não vem chegando e falando, não é isso não, eles são inocentes. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele falou, não, tudo bem, eles estão culpados, mas eu vou pagar a dívida. Porque qual é a sentença? É a morte. Então Jesus falou, então, eu pago. E eles permanecem na vida. Então Jesus morreu a morte que era para a gente, para que a gente pudesse agora desfrutar da vida que Ele nos deu. A vida que, como o verso falou aqui, né, nos deu vida juntamente com Ele. Não é uma vida independente dele, mas é juntamente com Ele. Então, percebe como essa questão legal entra aqui, essa questão judicial. Jesus nunca, né, o juiz que é o Deus eterno, ele não olha para a gente e fala, não, agora você é inocente. Fala, nós não podemos olhar para nós e nos sentir inocentes, porque nós ofendemos sim a Deus, mas ao mesmo tempo nós olhamos para a obra de Cristo, e é isso que Paulo está falando aqui, olha para o que Jesus fez. Vocês foram justificados. E o que é o termo justificado, que às vezes acaba ficando meio confuso, né? É que agora, então eu sou inocente? Não, é que agora eu fui feito justo. A justiça foi feita. Só que a justiça não foi feita em cima de mim, foi feita em cima de Cristo. E eu só recebi os benefícios da justiça. A justiça que era a morte foi executada sobre aquele que não merecia. Aquele que nunca pecou. Aquele que andou perfeitamente sobre essa terra. Mas ele recebe a justiça da morte para que eu e você pudéssemos agora receber vida e não a morte que nos era merecida. Então, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós de seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E aqui ele traz a questão da cruz, ele fala, então olha para a cruz. Quando Cristo estava ali pregado naquela cruz, era representando a gente ali. Era como se nós mesmos estivéssemos lá, a nossa culpa, a nossa dívida estava pregando Jesus naquela cruz. Não era porque ele mereceu, né? E ao contrário do que muita gente fala, porque ele simplesmente foi contra o sistema, então o sistema resolveu matar Jesus, coitado. Não foi o sistema que matou Jesus. Pedro fala isso lá em Atos, né? Vocês mataram o Senhor da glória. Vocês crucificaram Ele. Por quê? Porque foi o nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que ter primeiro essa consciência. Eu crucifiquei Jesus. Mas isso não é para falar, puxa, e agora? É agora que Ele já morreu e ressuscitou. E nos trouxe com Ele. Por isso que nós precisamos crer na obra do Senhor Jesus. E somente nisso. A gente não tem que acrescentar mais nada ali. Porque Ele pagou a nossa dívida. E aí quando você pensa em pagar a dívida, pensa que você tem uma dívida no banco. Né? E você não sabe, não tem como pagar. Impagável. E aí vem alguém falando, não, pode deixar que eu resolvo para você. E ele paga a sua dívida. Aí o banco vai arrancar seu nome do sistema. Você vai pagar mais alguma coisa para o banco? Você vai ligar para o banco, eu tinha uma dívida aí, um amigo meu pagou, mas eu sou tão grato que eu vou pagar mais um pouco para você. Ou então, eu não confio tanto que ele pagou, né? Ele falou que pagou, né? Eu não estou recebendo mais ligação, mas não é melhor garantia? Eu vou começar a pagar um pouquinho por mês. Faz sentido? Só que quantos de nós fazemos isso? A gente fala, não, Jesus me salvou, mas eu tenho que fazer umas coisas aí, senão, como que eu vou garantir a minha salvação? A salvação é garantida pela obra de Jesus. Você falou aqui, removeu a nossa dívida. Não tem mais dívida. Eu não tenho mais nada a pagar, porque Ele pagou para mim. Ele morreu no meu lugar. E aí, se a gente pensar na questão da morte, então, eu tenho que vou morrendo um pouquinho. Faz sentido isso? Não, porque a sentença de morte ela é definitiva. Morreu.
E se alguém morreu no nosso lugar, a gente não morre. Acabou. Então você não tem mais que morrer, porque Ele morreu a nossa morte. Ele removeu a nossa dívida, cravou-a na cruz. E Ele continua: e despojando os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. E aqui Ele vai trazer uma outra questão, que é uma questão externa. Ele fala aqui dos principados, né, dos poderes desse mundo. E aí a gente pode englobar aqui diabo, demônios, sistema do mundo, tudo que nos cerca. Porque nós vivemos esse mundo, nós cremos, o Senhor Jesus nos salvou, creio na obra da cruz, creio que Ele levou a minha culpa, Ele levou os meus pecados na cruz, Ele morreu a minha morte, ressuscitou e me deu nova vida com Ele, mas o sistema do mundo está sempre me pressionando, mas porque o diabo quer me derrubar, porque os demônios. O que o texto fala aqui? Não, junto com a nossa dívida, Ele fez um passeio público ali, com todos os poderes, com todas as potestades, principados, na cruz. E quando Ele fala aqui, né, Ele os expôs em público, né? A gente pode pensar, esse expor não é só mostrar, mas é trazer ao ridículo. Tudo isso, todas essas forças contrárias ao cristianismo e a essa vida que Deus nos dá, Ele foi exposto ao ridículo na cruz do Calvário. E nós temos que crer nisso. Então, quando Paulo vai falar lá em Romanos, porque não há nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor do nosso Senhor. Ninguém. Então não tem como falar, mas sabe como é? O diabo, né, ele foi exposto ao ridículo na cruz do Calvário. Aqueles que creem no Senhor Jesus, poder algum, potestade alguma tem poder sobre ele. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que, quando a gente fala desses poderes, nós estamos falando também desse sistema do mundo, esse sistema que tenta nos empurrar e que fica falando na nossa orelha constantemente: mas se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, ou você está ainda a crer nisso. Você tem um monte de coisas, né, que vem à nossa mente, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, constantemente. Então nós temos vários tipos de vozes que nos falam. A primeira: você crê mesmo que agora você está perdoado e que Deus te aceitou? Não é bem assim. E era o que estavam falando lá para os Colossenses. Não é tão simples assim. Se você tem que ter uma coisa a mais, né? E é daí que surge o gnosticismo. É bem nesse período aqui que trouxe um grande problema para a igreja do primeiro século, que é exatamente: não basta só crer em Jesus, você tem que alcançar um nível superior de espiritualidade, né? E Paulo está falando: não, porque já foi feito de uma vez. Você não tem que chegar num novo nível. Não tem outra coisa que você tem que fazer. Outra voz que vem para nós direto: mas você crê mesmo nisso? Esse livro aqui foi escrito há muitos anos atrás, está ultrapassado. E aí, a minha pergunta é: você prefere crer no quê? Que não tem salvação, então? Que estamos perdidos? Ou vamos crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? O que é mais fácil? Percebe que não é difícil crer. Não é difícil olhar só para a cruz. Só que a gente acha que sempre tem que... alguma coisa está errada. Não pode ser só isso. Não pode ser tão simples assim. Alguma coisa está errada. Ou é mentira, ou eu tenho que fazer alguma coisa. E o que o Paulo está falando para esses nossos irmãos, e fala para nós, e é Deus falando para nós, não é mentira, e é simples assim mesmo. Porque foi obra dele. E aí, trazendo de novo para a gente aqui a questão do batismo, porque isso é mais um símbolo de toda essa obra da redenção do nosso Senhor. E eu falei para o pessoal que ia se batizar, eu falei: qual que é a grande questão do batismo? E eu, até pensando nisso, né, o termo que a gente usa, vou me batizar, está errado. O
termo correto é: vou ser batizado. Por quê? E aí a grande questão: se a pessoa vir aqui nessa banheirinha, né, sentar ali, mergulhar, ela foi batizada? Não, por quê? Alguém tem que batizar. Porque isso é um símbolo do que Deus fez com a gente. Não fomos nós que fizemos alguma coisa, não foi a gente que foi lá para a cruz, não foi a gente que morreu e ressuscitou, foi quem? Foi Jesus. Quem foi que nos tirou da morte para a vida? É tudo uma obra dele. E por isso é outro símbolo que o batismo evoca aqui. A salvação é do Senhor. A gente tem estudado aqui o livro de Jonas, e Jonas fala: a salvação pertence ao Senhor, é só dele. É ele que nos salva, não somos nós. De ouvir alguém falando, nós salvamos a nós mesmos. Não, isso não existe. Quem nos salva é Deus, só Ele, mais ninguém. Então, e o batismo simboliza isso também. A pessoa simplesmente ela fica passiva ali e é batizada. E a gente fala isso sobre a ceia também, até quando eu estava falando sobre a questão do sacramento, que é um meio de graça. Quando você vai participar da ceia, você vem aqui na frente pegar o pão e o cálice, ou você fica aí e recebe o pão e o cálice? Por quê? Porque é sempre uma obra de Deus para nós. A vida cristã é exatamente isso, é Deus em nosso favor, é Deus nos dando vida, é Deus nos entregando todas as coisas. E aí você pode perguntar: mas e aí? Então eu não tenho que fazer nada para se salvar? Não. Só que quando você olha para um Deus desse, um Deus que não poupou o seu único filho, quando nós ainda éramos pecadores, que olhou para a gente e viu: esses daí me ofenderam, o que eu vou fazer? Eu vou entregar meu filho para salvar eles. É uma doideira, é ou não é? Aí você, diante disso, como que a gente vai viver? Eu pelo menos quero viver para Ele. Eu quero agora então dedicar minha vida para Ele. Não porque isso vai garantir a minha salvação, mas porque Ele já me salvou. E não tem nada melhor para eu fazer a não ser viver para Ele, ouvir a palavra dEle, andar nos caminhos dEle. Por quê? Porque se Ele não poupou o seu único filho para me dar a salvação que eu não merecia, eu também não quero poupar nada da minha vida por causa da honra que eu quero entregar a Ele. E essas duas garotas que vão passar hoje aí pelas águas do batismo, elas estão declarando isso diante da gente, diante da igreja, falando: eu creio no que Jesus fez. Porque, como eu falei no início, não é o batismo que salva, mas é a fé. Então, o batismo desassociado da fé, ele não faz o mínimo sentido. Se eu pegar, se qualquer pessoa entrar aqui e falar: mas o que está acontecendo aí? Não, a gente está batizando. Eu também quero. Mas sem a gente falar da obra, e se ela não entender, e se ela não fizer nenhum sentido, ela não crê no Senhor Jesus, a gente não pode chegar para ela e falar: mas agora você está salva, porque você passou pela água do batismo. Mas sou salvo por quê? Por causa de Jesus. Mas o que Jesus fez? Entendeu? Então, a salvação, ela é pela fé. E Paulo vai deixar isso muito claro em tantos outros escritos dele. Lá em Efésios fala que nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Nós somos pela graça mediante a fé. Então é de graça, mas nós precisamos crer. E é isso que Paulo está falando para esses nossos irmãos e que fala para nós hoje. Nós precisamos crer. Nós temos que colocar a nossa fé totalmente na obra de Jesus. E aí nós vamos desfrutar de todos esses benefícios que a salvação nos traz. Então essa é uma mensagem para todos, para aqueles que estão há pouco tempo na igreja, para aqueles que estão há muito tempo na igreja. Essas meninas vão se batizar hoje, então elas estão iniciando a sua vida cristã. Só que existem pessoas como eu, que já está há um tempinho aí na igreja, e tantos outros que estão há anos na igreja. E essa mensagem, ela continua nova. Ela não é uma mensagem velha. Eu nunca vou ouvir isso daqui e falar: isso daí eu já sei disso aí. Não, porque essa é a essência da vida cristã.
Não existe mais nada, né? A gente pode falar, não, mas a vida cristã é muito mais do que isso. Tudo bem, existem outras coisas que vão fazer parte. A vida de oração, a vida da comunhão da igreja. Mas o principal é o quê? Crer na obra do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Isso é o que a palavra nos fala. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esse olhar para a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus e depositar toda a nossa esperança e toda a nossa fé naquilo que Cristo fez por nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra, meditamos sobre a maravilhosa graça demonstrada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos hoje num dia especial para nós aqui, onde pessoas passarão pelas águas do batismo. Senhor, e nós, como falamos aqui, tudo é porque o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos salvar, nos redimir. Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Senhor, e cabe a nós simplesmente responder em fé a Ti. Senhor, nós queremos responder a Ti que nós cremos na Tua obra. Nós cremos na obra da cruz do Calvário. Nós cremos na Tua salvação. Nós cremos que nada pode impedir, ninguém pode impedir. Nós simplesmente temos que crer. Só crer. E nós receberemos todos os benefícios que o Senhor nos mostrou na Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a não deixar que poluições deste mundo roubem essa grandiosidade da Tua salvação. Senhor, que os nossos pensamentos naturais, que os pensamentos das pessoas à nossa volta não possam contaminar o nosso coração. Que ideias e filosofias diversas não façam a gente perder esse grande amor que o Senhor demonstrou. Porque é necessário crer. Tudo é pela fé. Senhor, fortaleça a nossa fé nessa manhã. O batismo é um ato, é um símbolo que vai marcar definitivamente a vida dessas pessoas, como marcou de todos aqueles que já foram batizados. Senhor, que essa manhã seja uma lembrança daqueles que passaram pelas águas do batismo, falando, eu fui marcado pelo Senhor. E olhar para a obra da cruz do Calvário e falar, foi ali que eu fui resgatado. Foi pela obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo que eu fui transformado. Que toda a minha escrita de dívida foi paga. Senhor, eu quero celebrar nessa manhã a minha salvação. Senhor, nós como igreja, nós queremos celebrar a nossa salvação. Nós queremos celebrar a nossa redenção. E declarar que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é o Criador supremo de todas as coisas, que olhou para nós e nos amou, sendo nós ainda pecadores. E nós queremos responder a Ti em fé e dedicar a nossa vida a Ti, até que o Senhor venha nos buscar. Nós declaramos isso e Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.